Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso podcast entre risos e versículos. E você tá me perguntando assim, você deve estar se perguntando, né? Aonde tá o Gabriel? Hoje eu sou convidado. Hoje, Gabriel é o convidado. Como assim? Ó, hoje o Gabriel é o convidado. Não, gente, estamos de sacanagem. Hoje a gente vai gravar um episódio para vocês um pouco diferente, tá? Esse episódio a gente vai bater um papo com vocês, onde a gente vai conversar e vai bater um papo e falar para vocês de como chegamos até este momento aqui agora, tá? Deus tá O fazendo. que Deus tá fazendo, Que porque a gente tá vivendo. vocês devem estar se perguntando assim, tá? Vocês gravaram o primeiro episódio lá daquele formato que vocês viram, quem não assistiu o primeiro episódio vai lá e assiste, que a gente gravou em casa, num aplicativo chamado Discord, com as nossas webcams, do modo que dava. E aí, tipo, de repente, o segundo episódio, vocês já saltaram pro episódio do Pastor Mateus, que foi gravado aqui nesse estúdio. E assim, as coisas foram crescendo, foram evoluindo. Hoje a gente gravou de novo com a Bruna. E aí já apareceu uma terceira câmera. E a estrutura tá crescendo e a gente não contou para vocês, né? O que Deus tem feito e como Deus tem feito. Então a gente vai compartilhar com vocês. Não é um episódio especial, a gente vai trazer. Como tudo começou. Não como tudo começou, mas como tudo está evoluindo até chegar a esse ponto. E mais pra frente, trazer outros episódios, onde a gente vai trazer estudos, ou vamos bater papo, só eu e o Gabriel, sobre assuntos que a gente achar legal falar pra vocês. Então, seja muito bem-vindo, Seja muito bem-vindo. convidado. Convidado, o senhor é CEO da empresa Almeida Home Service? Almeida Home Service é um sonho que Deus colocou no meu coração, essa Poliane. Bem, Mas o cara aqui é empresário. Vocês estão achando que isso daqui vocês estão achando que é pouca coisa. Aqui não é pouca coisa, não, porque o bicho é um empresário. Deus tem me feito trabalhar pro reino, Grego. Às vezes a gente gosta de se definir pelo que a gente faz. E aí, se tirar isso. Se tirar o Gabriel construtor. E se tirar o Gabriel, sabe, que toca um violão, e se tirar o Gabriel que sobra? É. Então eu costumo me definir, eu trabalho pra ele, o que ele pedir pra mim ser, eu vou ser. Tá certo. É graças a isso que ele tem proporcionado algumas coisas, proporcionado esse lugar onde que a gente tá sentado, e é sobre entrega, meu irmão. É. Ele me pede, eu faço. Assim, nada do que a gente tem aqui, pessoal, nada do que a gente. Essa estrutura toda que vocês estão vendo, a gente tá gravando no estúdio. A gente tem as câmeras aqui, são várias câmeras. Ó, tem essa câmera aqui. Corta pra mim ali, ó. Cortou aqui, geralzão. Entendeu? Então a gente tem várias câmeras. Tem os microfones, tem a iluminação, tem toda uma estrutura. Tem um estúdio aqui do podcast. Esse estúdio ali fora, a gente tem o sofá para sentar, máquina de café, uma bancada onde a gente recebe as pessoas, tem os alimentos ali que a gente traz toda vez que um convidado vem, sempre tem alguma coisinha para ele comer. Então, assim, isso aconteceu do nada. Nós não planejamos isso daqui. Isso daqui não foi uma coisa que eu e o Gabriel, depois do primeiro episódio, a gente falou assim: cara, vamos lá porque a gente arrumou um estúdio. Não, foi uma coisa que foi acontecendo sem a gente meio que ter controle. E isso é o legal. Sim. Essa é a parte legal. Você não ter controle das coisas que estão acontecendo na sua vida, mas entregar o controle tudo para Deus. E quando a gente gravou o primeiro episódio, Uma ligação. foi uma ligação que a gente fez, a gente gravou o primeiro episódio, e aí eu falei pro Gabriel assim, falei, legal, já editei, a gente postou, e aí passou uns dias, A Liane chega em casa e aí ela fala assim comigo: amor, eu tava conversando com o manager ali da propriedade e tal, a gente tava no meeting, e aí ele tava lá conversando e falando que a propriedade construiu um estúdio de podcast e ninguém usa. Aí eu falei com ele: oxe, o meu marido começou a fazer um podcast essa semana, e na verdade o podcast era só eu e o Gregory, 2 cadeiras, 2 computadores e 2 câmeras. Esse era o podcast. Sim. Aí
eu falei com ele que você tinha conversado, ele falou assim, que legal, a gente tá com o estúdio lá, mas ninguém usa. Tá parado lá o estúdio. Ele falou que você pode ir lá qualquer hora e pegar a chave, pode usar. Novinho, o estúdio aqui é novinho, vocês não têm noção. É tudo novo, cara. É uma estrutura assim fantástica. E aí ele me ligou, falou, cara, a Poliana achou um estúdio. Eu falei, como assim estúdio? Quanto vai custar? Quanto que vai custar? Mas não tem grana, velho, tipo, pra pagar estúdio. Não vai custar nada. Eu falei, mas não vai custar nada de graça? Ele falou, é. A gente só tem que ir lá, vamos lá conhecer esse final de Era uma semana. salinha, né? A gente achou que era sei lá, um puxadinho, um kitnet, alguma coisa. E a gente veio, quando a gente chegou aqui, que a gente pegou a chave, que a gente viu toda essa estrutura, eu falei, cara, não pode ser, mano. Eu falei, olha isso daqui, cara. E a gente sentou aqui e tem uma mesinha de som e um microfone, né? Tem um negocinho aqui deles que eles fornecem aqui. Um microfone e um padzinho. Uma controladorazinha de áudio, né? De volume, dessas coisas. E a gente falou, cara, beleza. A gente tem o estúdio, a gente compartilha o microfone. A gente compartilha o microfone e a gente, né, e vamos gravar. Bom, e aí a gente veio, conheceu, então vamos vir gravar final de semana que vem, tá. Cara, aí do nada, Gabriel, cara, tô olhando os microfones aqui, tô vendo uns vídeos na internet, não sei. Ficar quieto. Aí o bichão meio atazanado e tô fazendo não sei o quê, não sei o quê. Daqui a pouco ele me ligou e falou assim, ô Grego, eu tô indo buscar os microfones. Eu falei, que microfone, mano? Não, eu tô indo buscar os microfones. Eu falei, aonde? Não, numa cidade a 2 horas daqui. Eu falei, Gabriel, pelo amor de Deus, aonde você vai? E nisso eu tava com a Cá dentro do carro, ela falou assim, o que foi? Eu falei, mano, o Gabriel tá indo viajar. Há 2 horas aqui de chat que ela foi comprar o microfone. Ela falou, amor, mas por quê? Eu falei, eu não sei, eu não sabia, ele simplesmente foi. Eu não sei se vocês são assim, mas eu sou aquele tipo de cara que quando eu não tenho dinheiro pra poder comprar as coisas, eu vou pro Marketplace. Não, e fiquei fuçando o Marketplace até que eu achei uma pessoa vendendo um microfone. Aliás, eu comecei a conversar e ela falou que tinha mais de um, que tinha 2 microfones. E aí eu fui por esses 2. Só que eu cheguei lá, comecei a conversar com a pessoa, eu acho que ela tinha comprado uma Mystery Box da Amazon e veio muita coisa. E eu saí de lá com praticamente tudo do podcast e paguei um pouco mais do que $100, eu acho. Eu voltei com 4 microfones, voltei com Tipo, assim, não é um pouco mais. Ele voltou com o podcast pronto. Porque assim, são 4 microfones da Fifine. interface de áudio. Ele veio com uma interface de áudio, cara, fora de sério, que se a gente quiser gravar o podcast no meio do mato, na floresta ou dentro de um avião, a gente consegue. Porque a gente conecta os microfones nessa interface de áudio, bota pra gravar e ela vai captando. E aí apareceu com 3 câmeras, 3 webcams, que são essas daqui, com uma qualidade muito boa. E cabo e tudo. E aí apareceu com esse displayzinho pra vocês. Muitas vezes você deve se perguntar, né, porque o Gregory fica com a mão. Não sei se alguém já se perguntou, porque eu fico com a mão aqui em cima. Esse daqui é a nossa controladora de câmera, que eu configuro as câmeras aqui, as cenas. Então, aqui a gente tá na cena aberta, aqui eu tô na cena fechada do Gabriel e aqui eu tô na cena comigo. E aí eu fico trocando, eu fico controlando as câmeras aqui. E assim, é óbvio que eu já tinha uma noção do que a gente precisava, né? Mas eu sabia que isso poderia demorar um tempo até a gente conseguir juntar dinheiro para ir comprando tudo, ou o canal, sei lá, começar a monetizar, para depois do canal monetizar. Para criar a estrutura, né? Para criar a estrutura, a gente vai comprando devagarzinho. Então, na minha cabeça, na minha humilde limitação, iríamos ficar ali gravando, né, em casa durante um bom tempo. E já até tinha pensado, pô, ter que chamar o convidado, aí ter que, tipo, usar aquele Google Meet, alguma coisa assim, para poder convidar as pessoas para poder participar. Cara, ele passou essa semana, ele falou que foi lá buscar os microfones e ponto. Daqui a pouco ele, preciso passar na sua casa. Eu falei, por quê? Não, tô com a mochila mágica. Eu sei lá, o que foi que você falou pra mim aquele dia? Cara, daqui a pouco ele chega com uma mochila, mas assim, pesada. Eu falei, Gabriel, o que você tem aí? Configura aí, bota tudo pra funcionar. Cara, configura aí, porque eu peguei 4 microfones, peguei cabo, peguei câmera, e peguei o Stream Deck, tá tudo dentro dessa bolsa. Eu falei, mas, mano, quanto que eu tenho que te dar? Não, relaxa.
porque, cara, a mulher fez um negócio comigo e me deu isso daqui, fez um preço não sei do que lá, e eu paguei tanto. E aí, de repente, a gente tinha Tudo, tudo, tudo. tudo. E isso só aconteceu depois que a gente sentou 2 cadeiras Sem ter nada sem ter nada, e demos o primeiro o passo. primeiro passo. Então, você que tá aí, achando que você precisa de uma estrutura, que você precisa disso e daquilo para começar a fazer as coisas, vai. Só que eu acho que o mais importante é que a gente veio com a intenção de fazer algo pro reino. A gente colocou Deus à frente antes de dar o primeiro passo. A gente começou a fazer algo pro reino de Deus. E Deus trouxe as provisões necessárias. Então, se você está esperando ter uma estrutura, se você está esperando algo, comprar, ou sei lá o que você tá aí que não fez ainda, tá aqui, ó. Tá aqui, ó. 2 caras que não tinham nada. Nada, 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 nada. Se você for lá agora no primeiro episódio, você vai ver o jeito que foi gravado o primeiro episódio. Eu tô no meu quarto, o Gabriel tá na casa dele. A qualidade não se compara a isso daqui. Verdade. E os microfones também, tipo, a qualidade do áudio e tal, mas hoje é isso. Hoje é o que a gente tem. Graças a Deus, toda essa estrutura aqui que a gente também não sabe, a gente não consegue administrar dentro da nossa cabeça. Acho que o tamanho que isso tá, a proporção que isso tá tomando. Eu tento não chorar quando eu vejo, mas essa semana, a semana que a gente tá gravando isso aqui, eu vi que o Venâncio, é um amigo nosso, ele também gravou aqui, provavelmente quando esse episódio sair já vai estar Já vai ser disponível o episódio dele. E ele me mandou uma mensagem e compartilhou algo na rede social dele, no Instagram dele, sobre o podcast. E aí eu tive a curiosidade de entrar ali no dashboard e ver o que a gente estava movimentando nos últimos 30 dias, o alcance, essas coisas que eu falei, poxa, vamos. A gente não se liga muito no negócio de número. Eu A gente. só fui lá pra ver, poxa, vamos ver pra quantas pessoas o Instagram tá entregando esse conteúdo e tal. E aí eu vi que o Instagram tinha 21 mil views do conteúdo que a gente tinha colocado. E aí eu fui pegar do primeiro ao último, e o primeiro a gente começou com 56 views. E aí eu falo assim, poxa, cara, quem é Gregory? Quem é Gabriel? Então, cara, gente, se você for olhar, eu não alcanço, eu não alcanço o vizinho da minha casa. Eu não tenho coragem de bater na porta dele para poder falar assim, cara, eu senti no coração de vir aqui dizer que Jesus te ama. Mas em contrapartida, isso me incomoda a tal ponto de falar assim, poxa, se eu não consigo falar com meu vizinho, eu preciso falar com alguém. E isso aqui se tornou uma ferramenta para que eu possa dizer para algumas pessoas o que Jesus tem feito na minha vida, mano. E quando eu falo isso, eu tento falar sem chorar, porque, cara, eu eu pego o Gabriel de 5 anos atrás e eu pego o Gabriel de hoje, eu vejo eu vejo o que Deus fez em tão pouco tempo. E tudo que faltava era eu levantar minhas mãos e falar: "Eu não quero mais controle de nada. É. Eu quero viver sobre a tua vontade. Eu quero sair do centro, me colocar aqui do ladinho enquanto o Senhor é o centro". E foi isso que eu fiz. Eu comecei a me envolver com aquilo que é dele. Servir, estar nas reuniões de homens da igreja, participar de alguns cultos, me dispor meu tempo na igreja para poder servir, para poder ministrar para as crianças e, cara, alguns outros projetos fora da igreja, evangelismo, que você também já participou com a gente, de a gente vir para a rua para poder falar de Jesus, para poder demonstrar o quanto Jesus nos ama. E aí depois vem esse podcast e aí eu falo, cara, por mim nada aconteceria. Nada. Não, não.
Cara, bem que eu te falei, se dependesse da gente tava em casa gravando agora, colocando lá os vídeos da resolução que tava, na qualidade que tava, dentro das limitações que a gente tinha do que era oferecido, mas eu acho que Ele foi além, né? e é importante a gente reconhecer isso. Eu acho que é importante quando a gente vem aqui falar que as pessoas falam assim, nossa, legal, tá o podcast lá de vocês, tal, e aí eu fico meio sem jeito, falo, não, mas não é nosso, não, assim, não. Ah, mas pô, cara, tá muito bacana, tá, pô, vocês estão gostando? Tá, que legal, mas tipo assim, isso daqui não é meu e do Gabriel, isso daqui não é desses dois caras. A primeira coisa que a galera que assiste a gente tem que entender é que essa cadeira aqui, ó, essa cadeira que tá aqui do nosso lado, ela não pertence a mim, não pertence ao Gregory. Ela pertence a você que tá aí assistindo. É. E a qualquer momento que você quiser vir, sentar nessa cadeira e falar o que Deus tá fazendo na tua vida, meu irmão, aqui, ó, o microfone é teu. Esse podcast é pra isso. Porque como as pessoas vão saber, a dimensão, o tamanho de um Deus que a gente guarda dentro de uma caixinha e não mostra ele pro mundo? Sim. Porque a gente não. Isso que a gente tá fazendo aqui agora é isso daí. A gente tá mostrando que existe um Deus que faz. Está fazendo, que fez e continua fazendo. A gente não tinha condições de ter isso aqui. Isso daqui, sei lá, se fosse depender da gente, demoraria o quê? Uns 6 meses, 1 ano, 2 anos aí pra gente conseguir tudo isso daqui, porque são equipamentos caros, essa estrutura aqui é uma estrutura, né, cara, e tô falando só dos equipamentos em si, se a gente for levar em consideração fazer a locação de um estúdio, então, ou ter um estúdio desse porte aqui, esquece, demoraria, sei lá, não consigo nem dimensionar. A gente não teria a disponibilidade de poder gravar toda vez que a gente quisesse. Não. Seria, gente, pera aí, a gente precisa fazer dinheiro para alugar o estúdio, para levar as coisas para lá, e a gente tem determinado tempo para poder fazer. E assim, a gente alugou o estúdio por 4 horas, então, tipo, não se atrasa, ou... E aqui não, aqui a gente, se quiser começar a gravar 6 horas da tarde, ficar até 6 horas da manhã do outro dia, tá tudo bem. Não vem ninguém aqui cobrar a luz ou bater aqui na porta e falar, ó, o horário de vocês acabou. Então, acho que é importante isso. Quando você entende que ser submisso a Deus e colocar Deus à frente dos seus planos vai fazer com que ele proporcione para você coisas que você não conseguiria, ou que você demoraria muito tempo para conseguir, ou que você talvez nem conseguiria ter. E eu e Gabriel somos prova disso. A gente tá indo essa semana lançou o 3º episódio. Foi hoje, no dia dessa gravação, a gente já tem 3 episódios já disponíveis. E um que tá lá que vai sair semana que Que vem. vai sair semana que vem, mas aí Então a gente tem um mês de podcast. 1 mês e meio de podcast gravado. Então a gente tem 1 mês e meio de podcast gravado e olha essa estrutura aqui que, cara, e assim, a gente não tem condição. A gente não tem condições de ter toda essa estrutura. E isso é graças a Deus. E é importante isso daqui. É uma prestação de contas, é um testemunho. Além de ser um testemunho, mas é uma prestação de contas do favor que Deus tem feito na nossa vida. E vocês devem falar assim, poxa, vocês devem ficar orgulhosos de estar levando a palavra de Deus para outras pessoas. Sim, claro, a gente se orgulha de poder fazer algo, não é muita coisa, mas a gente está tentando fazer algo. Mas o que é mais gratificante, cara, é que cada mesa que a gente senta aqui, que cada convidado que senta aqui, eu sou edificado. Nossa, demais. Os testemunhos batem no meu peito como um tambor e eu falo assim, poxa, cara, que demais isso, que Deus maravilhoso, olha o que Deus fez na vida desse cara, olha o que Deus fez na vida dessa pessoa. E o maior privilegiado sou eu. Antes da gente alcançar pessoas, eu tô sendo edificado É primeiro. porque eu acho que não tem um episódio, cara, que a gente não fez aqui, falou e gravou, que primeiro não serviu de exemplo pra gente, de direção pra Já gente, sabe? teve episódio aqui da gente sentir o arrepio na pele, a presença do Espírito Santo tão densa, tão real nesse lugar, com um testemunho que estava sendo contado que a vontade era fazer com que o podcast durasse 3 horas, 4 horas. Isso que
sabe? Bom, se a gente fosse. A gente limita o tempo. A gente tenta limitar 45 minutos a 1 hora para não ficar muito Pesado. pesado, muito longo, porque a gente sabe que pô, tem muita gente que não consegue ou demora muito tempo para assistir. Mas se depender da gente aqui, Vocês vê os cortes aí, o corte não representa nem 1% da atmosfera que é você estar nesse lugar e começar a ouvir falar o que Deus fez. e assim, eu não tenho, cara, eu simplesmente não sei onde isso daqui vai. Nem tem ideia. Alô, Gabriel e Gregory do futuro. Não faço ideia, nem Vocês assistiu 21 mil pessoas aqui. mas não faço nem ideia, não conheço metade, nem 0%. Mas um recado, alô e Gregory, alô Gregory e Gabriel aí do futuro. Eu não sei quando a gente vai estar assistindo isso de novo e aonde a gente vai estar, mas olha aí, olha o que Deus já fez. Então, que isso sirva de ânimo para que eu e você no futuro continue batalhando para o reino de Deus. Que isso sirva de ânimo para você que tem vontade de fazer algo para o reino de Deus, mas não sabe como. Só vai, dá o primeiro passo, que nem a gente fez aqui. A gente simplesmente deu o primeiro passo sem nada e Deus nos proporcionou tudo isso daqui. Eu acho que se isso daqui não é a prova, sei lá, eu não vou falar prova viva, mas é prova viva, é a prova concreta de a partir do momento que você faz algo para Deus, que Deus ele vai prover para você tudo aquilo que você quer, que você precisa, não é que você quer, Deus não tá aqui para te servir, mas de tudo aquilo que você precisa para o reino dele, para que o nome dele seja glorificado, cara, então assim, não tenha medo, vai e faça, porque vai ter gente chata aqui que vai ficar falando, entendeu? Mas antes aqui. Cara, você vê como são as coisas. O último vídeo nosso, a gente pegou 2.000, quase 2.500 visualizações. 80% das pessoas que viram não seguiram. Sim. E tudo bem por isso. E não é sobre ganhar seguidores, não é sobre a gente ganhar pessoas que sejam devotas ao que a gente faz aqui, porque isso não é sobre religiosidade. A gente não senta aqui para poder falar de um Deus que tem uma cartilha que... Não, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Se quiser seguir, segue. Se quiser compartilhar, compartilha, mas, meu irmão, uma coisa que a gente não pode e vocês nunca vão conseguir é parar o evangelho. Você pode conseguir parar o Gabriel e o Grego, mas o evangelho vocês não. Deus arruma outro. Ele vai levantar outro. Deus vai levantar outro. Se você tá achando que você vai vir aqui desmotivar nós, acabei com o podcast dele. Vou virar e falar pra você, agora tem 10. Né? Se acabou com um, Deus arrumou 10. A intenção disso aqui, Gregory, o desejo que arde no meu coração é que se levante outro Gregory, outro Gabriel. Não, vários. Que quem quiser, meu irmão, a porta tá aberta. Vem. Que isso aqui seja um celeiro de pessoas famintas por Deus, que estejam dispostas a entregar tudo por ele. Sim. Se você tá achando que eu... Peraí. Um minuto. Você tá achando que você gosta de Starbucks? Provar esse cafezinho aqui, que Deus abençoa nós com a máquina de café maravilhosa. Tem café, chocolate, cappuccino, fresh vanilla, entendeu? Vem cá pra você, que Deus não faz as coisas de qualquer coisa, não. Deus ele provou uma estrutura aqui maravilhosa. Então, assim, tá aqui. Tá aberto, as portas estão aqui. É que nem eu falo pra todo mundo que vem pra cá. Isso daqui é seu agora. Se você se disponibilizou a participar disso daqui, se você se disponibilizou a participar desse podcast, a partir de agora você tem uma parte disso daqui. Isso daqui também é sua responsabilidade. Exato. Porque não tem mais desculpa de não sei aonde ir, não tenho estrutura, não tenho microfone, não tenho câmera. Você tem. Tá aqui, ó. A cadeira tá aqui, ó. Tem uma cadeira vazia aqui do lado. Aqui não dá pra mostrar. Mas tem uma cadeira vazia aqui do lado. É você aqui. A gente coloca muito empecilho pro fé. A gente desperdiça nosso tempo vendo um monte de coisa na internet, vai pra televisão também, assiste um monte de coisa que não agrega, que não edifica, que não faz nada, passa tempo nisso, horas nisso,
E aí, quando se levanta uma pessoa com coragem, porque para fazer para Deus tem que ter coragem. Opa, nesse mundo de hoje? Para fazer para Deus, meu irmão, você tem que ter um coração assim muito. Cara, eu não tô levantando isso aqui não é para engrandecer Gabriel nem Gregory, mas nós estamos partindo para um tempo, isso é nítido, em que falar de Deus não vai ser fácil. Não. Cara, se já não é fácil, das lutas que a gente enfrenta dentro de casa, todo dia de gravação, todo dia que a gente vem pra cá gravar, tem uma batalha. Você acha que aí fora vai ser diferente? Eu vou testemunhar aqui o que a gente enfrenta desde o dia que a gente começou esse podcast. Essa semana a gente soltou um episódio onde que o Juliano ele fala sobre ansiedade, o Gregory também compartilha alguma coisa sobre ansiedade. E os dois trocam ali falando sobre como eles venceram isso. Justamente essa semana eu tive uma crise de ansiedade que eu fazia muito tempo que eu não tinha. E aí entra no carro para poder vir pro estúdio gravar, o Gregory fala, cara, tem 2 noites que a gente tá enfrentando uma dificuldade para dormir e tal. E aí vem o nosso convidado e fala assim, poxa, meu filho passou mal às 3 da manhã essa noite. Fui dormir 3 horas da manhã, mas 10 horas eu tava aqui gravando. 10 horas tava aqui. E cara, a gente sofre uma perseguição espiritual muito grande por estar se disponibilizando para Deus. A gente se coloca à frente, se coloca na brecha que eles façam, né? A gente se coloca na brecha porque a gente poderia muito bem estar dormindo até as 10 da manhã, fazendo o nosso ali, trabalhei durante a semana, meu sábado, meu domingo é meu. Não, mas hoje eu acordei, era 6h20, 6h30 da manhã para preparar todo o equipamento para poder vir para cá, a chuvinha gostosa e Você ficar deitado ali dormindo até de 10 horas, 10h30 da manhã. E isso depois da gente ter passado uma semana assim bem pesada espiritualmente, eu tive crise, eu chorei, a noite passada eu chorei ainda, quem me acalmou foi a Poliane para poder estar aqui hoje e falar, cara, quão é maravilhoso passar por tudo isso e saber que eu tenho um Deus que cuida de mim. Que saber que as histórias que foram contadas aqui, as histórias que estão sendo contadas aqui, elas estão me ajudando a ser mais forte. Sim. Elas estão me edificando de tal maneira que é um presente que vem pra gente, mano. É um presente que vem pra gente primeiro. Eu acho que antes dessa história chegar lá, a gente escuta primeiro. Então eu acho que primeiro Deus nos presenteia com as histórias, com os testemunhos, com a experiência, com as orações, com os ensinamentos, e aí depois vai pra galera que tá escutando a gente. Então o primeiro a ser presenteado, ser abençoado, somos nós. Depois vai pra quem tá escutando a gente. eu sou grato, eu louvo a Deus por essa experiência que Ele tá me dando. Gregory, eu nunca pensei na minha vida que eu ia estar apresentando um programa. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia estar assim, me colocando na frente de uma câmera para poder falar e usar um microfone. Isso para mim é tão novo, cara, é tão novo que eu chego às vezes a pensar assim, será que é real o que Deus tá fazendo comigo? Como eu falei pra vocês, eu não gosto de público. Também não. Eu não gosto de gente olhando pra minha cara. Mas a Bruna que veio aqui, a Bruna e a Evelyn, a pastora Evelyn, nessas últimas semanas eu estava conversando com elas, ela falou assim, cara, não deixa que isso atrapalhe você. Se Deus te deu um dom, usa a favor do reino dele, sabe? Então, assim, é uma limitação que eu tenho. Eu não gosto, eu realmente... Você pode ver que a maioria dos cortes que tem lá, que eu coloco essas coisas, eu tento não colocar meu rosto porque eu não gosto. Mas não é pra mim. Mas às vezes a gente fica com medo de fazer as coisas, com medo de ser julgado. Mas do que as pessoas vão achar? Mas do que... Meu filho, eu tô aprendendo, eu não tô nem aí pra sua opinião.
Entendeu? O que me importa é o que Deus acha. E a gente tenta, eu e o Gabriel, a gente tenta não tentar dimensionar o tamanho disso. Para que a gente, primeiro, sempre tenha um coração humilde voltado a Deus, que isso daqui é dele e é para ele. Para que a gente não se perca nunca. E segundo, para ter esse temor a Deus, para sempre fazer as coisas com temor, porque eu acho que quando a gente faz as coisas com temor a Deus, a gente sempre vai tentar dar o melhor, a gente sempre vai tentar dar o melhor para Deus, sabe? E eu não sei onde isso daqui vai dar, cara. Meu cara, antes de entrar aqui pra poder gravar esse episódio, a gente tava ali fora com a Bruna e a Bruna tava mostrando a Bíblia dela tem anotações, cara, do começo até o final, a Bíblia dela é toda rabiscada de Sim. anotações de uma pessoa que se dedica a isso. Eu fiquei com vergonha porque eu não sou assim. É. E eu me cobro pra ser assim, eu não consigo ter essa disciplina. Eu busco a Deus, eu amo, é tudo que eu quero da minha vida é ser dedicado a isso. Mas eu não sou tão disciplinado quanto essa. Então, aonde que eu quero chegar? Tem pessoas muito melhores do que eu, que poderiam ocupar essa cadeira aqui de uma forma muito melhor do que a minha. Que podia chegar nesse lugar aqui e falar de Deus de uma maneira maravilhosa, Sim. como eu não consigo. Mas falta coragem. Sim. Falta dar o primeiro passo. Falta dar o primeiro passo. Falta você meter o louco, meu. Entendeu? Isso daí que você precisa. Deus. Entendeu? Você precisa dar uma de biruta, que nem eu e esse cara fizemos aqui. É não pensar muito, é simplesmente vai lá e faz. Ah, mas não tem A mais, não tem A menos, não tem B mais nem B menos. Faz. Entendeu? Vai, só faz. Não fica pensando muito, não. O tempo tá passando, você poderia ter começado ontem, já atingido outras pessoas hoje e não deu tempo. E o tempo não para. E assim, você não quer fazer? Tá de boa. Deus vai arrumar outro. Exato. A obra dele não vai parar porque você não quer fazer. Ele sempre levanta alguém. Ele vai botar alguém. Ah, mas eu não me acho capacitado. Que bom, mas não é você. Não é eu e o Gabriel. O fato de estarmos aqui agora falando com vocês, não é porque eu e o Gabriel fizemos faculdade, cursos e vimos vídeo. Não. É que a gente falou, ó, tamo aqui. Primeiro que eu não tenho conhecimento nenhum de tecnologia. Eu sei comprar as coisas. É isso. Você sabe. Eu não tenho conhecimento. Se você me pedir para poder ligar o computador, eu sei. Agora, bota os microfones para funcionar. Não sei, eu sei que tem que plugar aí atrás aí e o restante, cara. Mas, cara, olha o que Deus fez. É. Deus sabia do meu coração. Deus sabe da vontade que eu E ele tenho de poder fazer algo melhor para ele. Ele me uniu com o Gregor. Ele vai trazendo pessoas, ele vai trazendo pessoas, ele vai te dando oportunidades, ele vai. Sim, eu tenho, eu e o Gabriel, a gente tem uma vontade de um dia ter um estúdio grande, um estúdio próprio. E aonde nesse estúdio terão várias salas com a mesma estrutura que tem essa daqui. Então que tenhamos 10 salas diferentes com a mesma estrutura. É onde a gente sai de cena e dá espaço para que as pessoas possam criar e falar e deixar Deus agir, e aí a gente dá todo o suporte. Ó, tá aqui, se tu não tem dinheiro pra comprar, a gente tá em estrutura. Você não sabe como é que posta, a gente tem quem posta. Você não sabe como é que edita, a gente edita. Ah, não sei fazer, a gente faz. Só faz. O restante a gente dá todo o suporte pra vocês. E a oração que eu faço é: Senhor, não manda pessoas que queiram isso só para poder se engrandecer. Não. Não manda pessoas que queiram fazer isso só para poder tomar um espaço que é teu. Mas manda, Senhor, pessoas que queiram fazer isso porque te amam. Manda pessoas que queiram fazer isso porque reconhece o teu amor, o teu sacrifício e querem fazer mais por você. É isso aí. É isso aí. Não mande pessoas que queiram ser influencers. Manda pessoas para que levem a pessoas a conhecer o Senhor, para que essas pessoas sejam influenciadas pelo Senhor. Para que o Senhor influencie essas pessoas. Influenciar no sentido de guiar, tá? E é isso. Eu acho que hoje não tem. É meio atípico, né? Que a galera tá esperando um convidado, a galera tá esperando alguém especial,
Mas hoje, cara, o que a gente tem de especial é um testemunho. É, É um testemunho de que se você começar, ele continua e termina. Ele vai sempre dar um jeito, meu. é. Ele não só. Ele não é um Deus que vai te deixar na beira da estrada. Não, não vai mesmo. Essa é a nossa prestação de contas. Esse é o nosso agradecimento. Esse episódio é um episódio de agradecimento a Deus. Às vezes a gente fala nos stories, fala em meio a um episódio ou outro, algum convidado, tudo que Deus fez, mas a gente não paramos para agradecer a Deus e para fazer um episódio dedicado a isso aqui, a toda essa estrutura que Deus nos deu, que Deus nos proporcionou. Então esse episódio é isso. Não, Eu lembro do pastor Mateus falando que toda vez que você não tiver o que agradecer, não tá acontecendo nada novo, olha para trás e veja o que Deus já fez. E a gente tá sentado aqui hoje agradecendo pelo que Deus já fez. Isso é realidade hoje na nossa vida. Hoje, isso se tornou um ministério para mim, pro Gregory. Isso é coisa que a gente cuida, a gente dedica, a gente para nosso dia, para o que a gente tá fazendo. O Gregory tem a parte de edição dos vídeos ali. Eu corro atrás de equipamento, eu corro atrás dos convidados, eu vou. Sabe, a gente usa isso como um trabalho ministerial. E não é para enriquecer, não é para status, não é para levantar seguidores. Isso aqui é para Deus. porque, né, porque é tudo pra Deus, né? Nada pro Batman, velho. Nada pro Batman. Bom, é isso, cara. Eu acho que esse é o nosso. Vamos ficando por aqui hoje. É atípico mesmo mas acho que a gente sempre tem que ter essa humildade no coração de sempre ser grato a Deus por tudo que Ele fez e que tudo que Deus faça, a gente faça um episódio só contando essas coisas maravilhosas que Deus tem nos proporcionado, porque se fosse depender de nós dois aqui, enfim, isso daqui tem um cafezinho maravilhoso, vocês não têm noção, bicho. Vem visitar a gente. Vem visitar nós aqui, vocês não têm noção, mas venha com tempo. Não venha só para tomar um café, não, porque o preço do café é 1 hora sentado nessa cadeira aqui. Se você ficar 1 hora sentado nessa cadeira, você pode tomar quantos cafés você quiser. Vai ter que se lembrar de alguma coisa que Deus fez na tua vida para poder sentar aqui. É. Não venha só pra bater papo também, não, pra não trazer nada de bom, que é melhor você ficar na sua casa. Entendeu? Se for pra vir aqui pra ficar falando groselha, fica em casa. Agora, se você quiser vir aqui pra contar o que Deus fez na sua vida, café e o restante das coisas, amontes. Certo? Tamo junto. Sim. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo isso daqui. Sem o Senhor a gente não estaria aqui. Sem o Senhor a gente não teria isso daqui. Sem o Senhor nós não seríamos nada. Obrigado por tudo isso daqui. Continua usando tudo isso daqui para honra e glória do teu nome. É tudo pro Senhor. Tudo, 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 tudo. Faça como for da tua vontade. E a única coisa que eu te peço é que a gente sempre tenha um coração voltado ao Senhor. Sempre tenha um temor de reconhecer que é tudo para você, independente da quantidade de pessoas que vão ser alcançadas, independente da quantidade de números que vão aparecer em redes sociais, que a gente sempre possa ter o foco em você. É isso. É difícil, cara. É difícil não se emocionar com um Deus tão bom. É. É difícil. Eu amo esse Deus, Gregory. Eu amo esse Deus, meu Silvio, cara. Ele é lindo, maravilhoso, cheiroso, perfeito. E não tem. A gente ficaria aqui horas falando dele, de tudo, de como é maravilhoso, e não seria suficiente. Ai, Deus. Mas é isso. Galera, obrigado a todo mundo que tá seguindo. De coração, a gente agradece todos os compartilhamentos. A gente fica muito feliz quando a gente abre o Instagram e vocês estão compartilhando nos stories os cortes, as
publicações que a gente coloca, isso enche o nosso coração de alegria, porque a gente entende que vocês não estão fazendo isso pra gente. A gente entende que vocês estão sendo parte do que está acontecendo aqui, levando a palavra de Deus para mais alguém. Porque a gente crê que pessoas serão alcançadas, a gente crê que a palavra lançada, ela não volta vazia. Sim. A gente crê nos frutos que o Senhor, ele nos disponibiliza. Porque a dádiva do fruto é Ele que dá. A única coisa que a gente tem que fazer é crescer, florescer. O restante é com Ele. É isso aí. Vamos pro próximo? Bora. Vamos pro próximo, Deixa- senão o povo vai pegar o chorando aqui. Não deixa de seguir aí. E é isso. Ajuda aí. Tchau. Levanta o canal, vamos pra cima. Isso aí. Partiu. Tchau. Fui.